Muito obrigado, pastor Haroldo. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por estar aqui com você, compartilhando este momento. E eu peço a Deus que nos ilumine para que neste momento que estamos aqui, eu aqui e você nos acompanhando desde tua casa, possamos deixar o Espírito Santo entrar em nós e compreender um pouco a nossa responsabilidade como filhos e também a nossa responsabilidade como pai, para aqueles que já são pais. Estamos numa data comemorativa em que podemos homenagear os nossos pais. Não é o único dia em que podemos homenagear o pai, mas hoje é uma data especial em que nós podemos demonstrar um pouco mais do carinho que nós sentimos. É uma data que nos envolve a todos. Por quê? Eu sou filho e todos vocês que estão me assistindo também são filhos. Mas também eu tenho o privilégio, e acredito que muitas pessoas também que estão assistindo, têm o privilégio de ser pais e também estão recebendo este carinho. Então é um dia em que todos podemos celebrar e compartilhar momentos agradáveis. Se vamos parar para analisar, só um dia no ano não é o suficiente para você expressar tudo o que você sente para seu pai. Mas podemos, neste dia, fazer algo especial. E a palavra de Deus nos diz que todo momento que nós temos que aproveitar para demonstrar carinho a nosso pai. Porque hoje eu posso dizer eu tenho meu pai, mas no dia de amanhã eu não sei. Alguns filhos já não podem gozar deste momento. Mas vamos aproveitar enquanto ainda temos oportunidade. O pai, podemos dizer que é a primeira pessoa que cativa a criança a partir do momento que começa a ter memória. Hoje em dia, estava recordando sobre uma história que foi contada na nossa revista, publicada pela editora missionária Verdade Presente, onde vem falando sobre uma criança que tinha uma certa dificuldade. Nós, quando somos crianças, às vezes sentimos certos medos. Depois de adultos, também sentimos medo, né, Haroldo? Às vezes tem certas circunstâncias que te deixam um pouco preocupado. Mas quando você é criança, parece que isto ainda é pior. Nos conta a história de que tinha um grupo de crianças brincando e enquanto eles brincavam no parque, eles estavam andando, participando todos juntos, mas criança não gosta de ficar num lugar só. E eles resolveram ir para outro lugar. Só que para chegar no outro lugar que eles tinham que ir, tinha que passar por uma ponte. Era uma ponte estreita e difícil de passar. São aquelas pontes que são feitas com os troncos das árvores, costumam ser redondas, às vezes escorregam um pouco. E todas as crianças passaram, mas teve uma criança que não conseguiu passar. Um dos colegas se solidarizou com ele e ele veio até a criança e ofereceu, olha, me dá sua mão e eu te ajudo e nós juntos passamos para o outro lado. Mas a criança falou, não consigo. Foi neste momento que apareceu o pai da criança e falou, vem filho, vem aqui. Pai, eu estou com medo, não consigo passar. Foi nesse momento então que o pai se aproximou com todo carinho, estendeu a mão para o seu filho e falou, filho, dá minha mão e vamos atravessar junto esta ponte. Foi aí que a criança conseguiu passar. Eu tenho certeza que neste momento, para esta criança, não tinha maior herói do que o seu pai. Por quê? Porque o pai o tirou desse momento de dificuldade e ajudou a atravessar para um lugar melhor. Hoje em dia nós encontramos uma mídia que nos bombardeia com um monte de notícias que às vezes não são saudáveis para os nossos filhos e acabam colocando um sonho que é inalcançável, porque ele não é real. Mas para uma criança não existe melhor herói do que o seu pai. Pode ser que o papai não consiga voar,
Pode ser que o papai não consiga pular de um prédio para outro. Pode ser que o papai não tenha força de pegar e segurar um trem para o filho não cair no abismo. Mas esse pai é o melhor herói que uma criança pode ter. Por quê? Quando você está com medo, o papai vem e te pega nos braços e te acolhe. Quando você tem que passar por um lugar difícil, ele te segura pela mão. Quando de noite você não consegue dormir, o teu pai vem e te pega no colo, deita com você na cama e você dorme em paz. Parece que é o melhor lugar do mundo que tem para dormir. Isto eu falo por experiência própria. Era gostoso dormir com o papai. E meu filho também. Tem dias que ele chega, pai, eu não consigo dormir, você pode vir deitar comigo? E eu acredito que o melhor momento que eu posso ter, curtindo meu filho nesses mínimos detalhes. Agora, um pai pode não ter a força física que necessita às vezes, mas um pai te ensina a você ter forças para empurrar e transpor todas as dificuldades que possam ter. Pode ser um caminhão, uma carreta que o teu pai vai te ajudar a vencer e transpor essas dificuldades. Às vezes nós temos que dar pulos grandes e teu pai te ajuda com exemplo, com ensinos e estando de teu lado te segurando pela mão e você consegue passar. Por isto, papai, eu acredito que seja o melhor herói. Para mim, o meu pai sempre foi e vai ser o meu herói. Agora quero falar para vocês, filhos. Quando nós pensamos em nossos pais, nós gostamos de pensar em que tipo de pai? Um pai protetor, um pai carinhoso, um pai que se esforça para te fornecer tudo que você precisa? Exatamente. Sempre nós queremos um pai que seja completo. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já parou para agradecer o seu pai por tudo que ele fez por você? Aquele pai que trabalha incansavelmente para poder te dar o sustento, para te trazer roupa, para te pagar um estudo, para te dar aquele presente, aquele brinquedo, talvez aquela bicicleta que você tanto sonhava e o teu pai conseguiu trazer para você. Quantas vezes você já agradeceu ao teu pai por isto? Lamentavelmente, o ser humano, quando se deixa levar pelo pecado e se afasta de Cristo, às vezes deixa um pouco a desejar, e não é este pai. A palavra de Deus nos diz que os pais devem dar cuidado tanto afetuoso como a parte financeira, a parte de alimento e de roupa. E é uma obrigação para quem é filho de Deus, segundo nos diz em Timóteo, 1 Timóteo 5,8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a sua fé, e é pior do que o infiel. Querido filho, alguma vez te faltou alguma coisa? Então, agradeça a Deus se não te faltou. E se faltou, peça a Deus para que dê força a seu pai para trazer tudo que você precisa. Outro ponto que nós podemos ver também é que o teu pai não é útil só no momento do dia a dia, para trilhar esta vida terrestre que nós estamos. Um pai também serve para te instruir no caminho da vida. O conhecimento que teu pai te dá nem sempre é só para esta terra. O pai te instrui para você alcançar a vida eterna. É o melhor trabalho que teu pai pode fazer, te instruir para que você possa entrar nas mansões celestiais. Agora, por que o pai tem esta responsabilidade tão grande? No livro Lar Adventista, tem um texto que sempre me chamou muito a atenção e eu lembro meu pai me falando desde que era criança. Diz assim: os pais estão no lugar de Deus e em relação aos seus filhos, a fim
dizer-lhes o que devem e o que não devem fazer, com firmeza e perfeito domínio próprio. Cada esforço por eles feito com bondade e autodomínio cultivará em seu caráter os elementos de firmeza e decisão. Queridos filhos, vocês acham que para um pai é fácil, às vezes, te dizer não? Não é fácil. Às vezes você chega cansado do trabalho e teu filho chega, pai, vamos chutar uma bola lá no pátio? E você não aguenta. Mas aquele amor, aquele carinho te leva a você ir lá. Às vezes o teu filho te pede alguma coisa que você sabe que não vai ser bom para ele. Não vai ser bom para a saúde, não vai ajudar no crescimento espiritual. E você tem que chegar para o teu filho e dizer, meu filho, isso por tal e tal motivo não é bom e eu não posso concordar, não posso te deixar fazer isto. Será que é fácil dizer isso? Eu acredito que não. Tem vezes que parte o coração ver o teu filho chorar nesse momento porque ele sonha com algo que não é bom. Mas nós temos este grande trabalho. E temos mais um ponto que nós gostaríamos de conversar. Sempre agradeça a seu pai, porque ele te faz lembrar de Deus. Tudo que teu pai pode fazer, nada tem mais valor do que ele te conduzir aos pés do Salvador. Aquele Salvador que pode te salvar, que perdoa os teus pecados, aquele Salvador que te dá aquele amor incomparável, incondicional. Esse é o teu Salvador e esse é o trabalho que o papai pode fazer por vocês. Portanto, queridas crianças, queridos jovens, adolescentes e também os já de mais idade que são filhos, nunca esqueçamos o que o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3. Diz assim: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Eu lembro quando era criança, às vezes usava esse versículo para dizer, em tal coisa não preciso obedecer meu pai. É uma situação muito triste se você não precisa obedecer ou tem que ir em contra o ensinamento de teu pai. Por quê? Porque a tendência natural, Deus criou o pai para ser obedecido. E mesmo que teu pai te peça algo que não corresponde aos princípios divinos, nunca lhe falte respeito. Sempre seja carinhoso, sempre seja educado, mesmo que ele te peça algo que não é de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que obedecer aos pais é justo. E no versículo 2 em diante diz, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como? Com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora, quero me dirigir um pouco aos pais. Nós, como pais, também temos responsabilidades enormes, grandes compromissos. E a felicidade e o futuro dos nossos filhos depende do que nós ensinemos para eles hoje. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, continuando, nós encontramos umas palavras muito sábias, que diz assim, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Nós podemos pensar o seguinte, se eu não posso provocar meu filho a ira, então o contrário é eu fazer o meu filho feliz. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Queridos pais, não existe melhor lugar para um filho do que dentro do lar em que você comanda com o temor do Senhor. Se você tem um lar onde reina a felicidade, onde reina o amor, onde Jesus é o convidado de honra todos os dias, todos os momentos, os teus filhos terão prazer de estar lá. Os teus filhos se sentirão felizes e eles vão demonstrar isso no dia a dia. Você pode fazer com que eles sejam luz neste mundo em que nós vivemos.
Tem um pensamento no Ciência do Bom Viver, página 390, que nos diz assim: o pai deve fazer sua parte para tornar o lar feliz. E agora algo que me chamou muito a atenção. Sejam quais forem seus cuidados e perplexidades nos negócios, não permita que estes ensombrem a família. Deve entrar em casa com sorriso e palavras aprazíveis. Queridos irmãos, quantas vezes nós chegamos em casa nervosos, preocupados? Neste tempo que estamos vivendo agora, nós às vezes, eu por exemplo, trabalho por conta, tem dias que você chega nervoso, porque você vê que as contas não fecham, a coisa está difícil, mas que culpa tem o teu filho com isto? Se teve uma briga no trabalho, que culpa os seus filhos têm com isto? Nenhuma. Então nós temos que fazer por onde para que os nossos filhos sejam felizes. Continuando, tem uma outra parte que me chamou muito a atenção, que encontrei aqui na Palavra de Deus. Mesmo que nós temos um trabalho difícil a fazer, nós devemos persistir nele. Porque em Gálatas nos diz assim, capítulo 6, versículo 9, e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Nós temos um trabalho muito árduo para fazer. Às vezes é difícil e até certo ponto ingrato quando é difícil. Mas não podemos desistir, porque Deus nunca nos deixará sozinhos, Ele não desampara os seus filhos. Tem uma outra função muito importante que o pai pode exercer no lar. E eu acredito que esta seja a principal. A palavra de Deus nos diz que o pai tem a obrigação de prover não somente as necessidades físicas dos filhos, mas também as necessidades espirituais da família. E a serva do Senhor, no livro Lar Adventista, página 212, nos diz o seguinte: todos os membros da família se centralizam no pai. Isto é algo que me chamou muito a atenção, porque a mãe geralmente se diz é a pessoa que une a família. Mas aquele esteio que te mostra o caminho, a palavra de Deus nos diz que ele provém do pai. Ele é o legislador, ilustrando na própria varonilidade as importantes virtudes. Vamos enumerar aqui algumas virtudes. Ou seja, o pai, para ser pai, não precisa ser só um homem. Ele tem que ser um homem completo, como às vezes nós dizemos, um homem com H maiúsculo. Quais são essas qualidades, essas virtudes que ele tem que ter? Energia, integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência e prestatividade. São 7 atributos que nós encontramos num pai. Estes atributos o pai sozinho consegue? Não. Estes são atributos muito parecidos com os frutos do Espírito Santo. Continua o texto. O pai é, em certo sentido, o sacerdote da família. E qual era a função do sacerdote? Apresentar ante o altar de Deus o sacrifício de manhã e de tarde. A esposa e os filhos devem ser encorajados a se unir nesta oferenda e também participar dos cânticos de louvor. De manhã e de tarde, o pai, como sacerdote da família, deve confessar a Deus os pecados cometidos por ele mesmo e pelos seus filhos durante o dia. Tanto os pecados que não se tem conhecimento, como aqueles que são secretos e que só Deus conhece, devem ser confessados. Este procedimento do culto e da intercessão, zelosamente seguidos pelo pai quando presente ou pela mãe quando o pai está ausente. Me chamou a atenção que uma das coisas que você mencionou no início era de crianças que não têm um pai, mas têm uma mãe que faz a função de pai. E estas mães devem fazer a mesma coisa.
Elas devem interceder e guiar os seus filhos no caminho do Senhor. E qual será o resultado? Resultará em bênçãos sobre a família. Querido pai, esta responsabilidade de ser um sacerdote da família, eu acredito que é o clímax, é o máximo que o pai pode fazer pela sua família. Não tem obra mais importante que esta. Legislar, ensinar as leis, ensinar os requisitos de Deus para que teu filho possa chegar ao céu. Você pode dar instrução, você pode dar carros, você pode dar empresas. Teu filho pode ser destaque na sociedade, mas se você não colocou ele nos caminhos do Senhor, é que podemos dizer que foi tudo em vão. Tem um outro texto ainda que me chamou muita atenção, que se encontra também no mesmo livro, Lar Adventista, na página 212, na continuidade, que diz assim: o pai representa o legislador divino em sua família. Na lição que nós estudamos sábado, nós falamos que o pastor, o ministro, uma responsabilidade grande, né, Haroldo? Vocês são representantes, pessoas encarregadas de fazer o trabalho do verdadeiro pastor na igreja. E na igreja da família, o pai tem um trabalho semelhante, porque é o pai que vai ensinar para os filhos o caminho da salvação. É colaborador de Deus, promovendo os graciosos desígnios de Deus e estabelecendo em seus filhos elevados princípios, os quais capacitam-nos a formar caráter puro e virtuoso, porque tem ocupado previamente a alma com aquilo que capacitará seus filhos a render obediência, não somente a seus pais terrestres, mas também ao Pai Celestial. Lendo isto aqui me fez lembrar quando eu tinha meus 17, indo para 18 anos. Chega sempre na vida do adolescente, do jovem, um momento em que você tem que fazer uma escolha. O que você vai ser quando você se tornar um homem maduro, adulto? Nessa idade de 17 anos, lá na minha terra tinha naquela época o serviço militar, o prestar serviço no exército era obrigatório. E para mim era uma tentação a parte do exército. E meu pai chegou e conversou comigo: meu filho, que exército você vai querer servir? Aquele que vai te dar louros aqui na terra? O exército que vai te dar a vida eterna? Meu pai me fez pensar muito. Graças a Deus eu escolhi entrar no caminho do Senhor. E até agora, com a graça de Deus, estou aqui. Agora você, querido pai, que escolha está dando para os seus filhos? Tem muitas coisas que nós poderíamos falar, mas acredito que o mais importante é nós mentalizar a nossa vida para que sejamos um bom exemplo para os nossos filhos. Agora, falando com vocês, filhos, falando para mim também, sejam crianças ou adultos. Eu não sei que tipo de pai você teve. Eu não sei se você está feliz com o pai que você teve. Eu não sei se teu pai ainda está com você. Mas uma coisa eu te digo. Não fica triste se teu pai não conseguiu chegar onde ele deveria ter chegado. Porque aquilo que teu pai terrestre não conseguiu completar, o nosso Pai Celestial vai completar. Ele vai concluir o trabalho que talvez o teu pai não teve força para terminar. Mas não exija de teu pai talvez uma perfeição 100%. Porque acredito que todos somos imperfeitos, todos temos as nossas falhas. Mas você pode ajudar o teu pai a ser uma pessoa melhor. Deixe que Cristo entre no teu coração. Deixe que Cristo te leve no caminho que teu pai te ensinou. É o único meio pelo qual você pode alcançar a salvação. E mesmo nas horas difíceis, não se apavore. Porque quando parece que está mais difícil, é onde Jesus está ao teu lado. Mesmo quando você se sente que está sozinho, não desista. Porque é nesses momentos em que Jesus vem estendendo a sua mão
igual a história da criança que nós lemos no início, Jesus te carrega e te ajuda. E às vezes até te carrega no colo, para você conseguir se sobrepor a todas as dificuldades. A você, querido papai, a tarefa de criar os nossos filhos não é fácil. Creio que há momentos em que nós entramos quase em desespero, quando não conseguimos atingir o alvo que a palavra de Deus nos dá. Mas eu posso te ler um texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O Senhor lá vem falando palavras que são muito encorajadoras, palavras que nos fortalecem e nos enchem de ânimos. Diz assim: quando você está triste e aflito, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos pais, quando nós sentimos que não tem mais força para continuar, caia aos pés de Cristo. E como o pai daquele menino que era endemoniado, chegou para Jesus e falou: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Porque se você não entregar o seu coração a Jesus, se você não admitir que aqui dentro ainda falta que Jesus limpe por completo, você nunca vai conseguir fazer o trabalho. Mas com Jesus, nós somos mais que vencedores. Deus tem poder para completar a obra em teus filhos e fazer com que eles olhem além de ti e vejam o perfeito exemplo que é Jesus Cristo. Olhem para o Calvário, onde um dia, por amor a você e eu, o nosso Pai Celestial também se angustiou pelo Filho dele. Não porque Jesus houvesse errado, mas Deus estava triste porque ali estava o seu Filho, sendo escarnecido e iria sofrer até a morte, para me salvar e para te salvar. Querido Pai, nesta noite eu quero te convidar a que, se alguma coisa ainda está em aberto, jogue tudo aos pés de Cristo. Joga a tua vida, joga a tua alma, teu ser. Deixa que Cristo te regenere. Deixa que a graça te alcance e faça a transformação que você precisa. Nós somos falhos, não conseguimos, mas quando Jesus toma conta do nosso ser, nós podemos. O meu desejo é que Jesus sempre cuide da tua vida e da minha vida. Que Jesus ilumine a tua família e ilumine a minha família, para que juntos possamos um dia encontrar com Jesus e dizer: eis-me aqui com os filhos que tu me deste. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.